Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Seja muito bem-vindo ao episódio sobre Eusébio de Cesareia, com história eclesiástica. Eu tenho mais coisas sobre ele, mas eu trouxe somente esse para você conhecer. É um dos volumes da Patrística, volume 15 da Patrística. Bem, Eusébio de Cesareia é uma peça importante quando a gente vai tratar sobre o elemento da ordem, o elemento da unidade, né? Sobre a questão do império e a igreja, unidade, tentação, quando a gente vai perceber que o trono se aproxima demais do altar. Eusébio de Cesareia é talvez o mais representativo teólogo da cristandade imperial. A sua trajetória marca um momento exato em que a igreja, antes perseguida, passou a caminhar lado a lado com o Império Romano, não apenas em convivência, mas também em simbiose teológica, né? Eusébio não foi apenas um cronista da história cristã, ele reinterpretou, ao meu ver, essa história à luz do triunfo político de Constantino, oferecendo um modelo de teologia da ordem profundamente influente, mas espiritualmente muito ambíguo, tá? Muito ambíguo. E a sua influência, por um lado, foi fundamental para consolidar essa identidade da igreja pós-perseguição. Por um outro lado, o seu pensamento representa um alerta escatológico para qualquer movimento que, como a igreja adventista, nasceu à margem do poder e com vocação profética. E ao longo desse episódio, a gente vai examinar 5 dimensões de sua obra, à luz da escatologia bíblica, da estrutura representativa da igreja adventista do sétimo dia também, tá? O primeiro elemento que eu gostaria de trabalhar, a primeira dimensão aí, é o contexto de Eusébio, né? Essa questão da formação da igreja imperial. Ele foi nascido por volta do ano de 260 depois de Cristo. Eusébio testemunhou uma das maiores transições na história do cristianismo, né? De uma fé subterrânea e perseguida a essa religião favorecida do império. E o Edito de Milão, em 313, não apenas legalizou o cristianismo, mas inaugurou uma nova era, que é a era da cristandade. Tem muitos episódios aí, outras séries, principalmente a série número 1 que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, que você pode olhar. Você vai ver que eu falo bastante sobre essa era da cristandade. E sem dúvida, Eusébio foi mais do que um espectador dentro dessa realidade, ele foi o arquiteto teológico, mas talvez um dos principais arquitetos teológicos dessa nova ordem, e em obras como essa, como a História Eclesiástica, né, e Vida do Cristianismo também, ele glorifica o imperador como um instrumento divino por excelência. E Constantino, para Eusébio, ele era um novo Moisés escolhido por Deus para dar à igreja a paz e a ordem que ela precisava. E aqui está o primeiro contraste com o ethos escatológico adventista, né? Porque, ao contrário de interpretar a paz imperial como realização do reino de Deus, o adventismo lê a história à luz do conflito entre Cristo e Satanás, a lente do grande conflito, tá? Essa lente que mostra Babilônia e Jerusalém. E o apelo profético não é a acomodação do sistema, mas a separação dele. Ouviu, gente? É a separação dele, a fidelidade mesmo diante da perseguição. E para a igreja adventista, o fim da perseguição não é necessariamente um sinal de bênção, mas pode ser um prenúncio de uma apostasia institucionalizada. E quando você vai ver uma segunda dimensão de Eusébio, onde a gente vai trabalhar essa questão da teologia política dele, onde você vai ver a sacralização do poder, isso é muito forte, porque a visão teológica de Eusébio se estrutura pelo menos em 3 pilares que são perigosamente sedutores. Primeiro é que o imperador como bispo secular, né? Constantino ele era visto como um líder espiritual, ungido por Deus para governar também sobre os assuntos eclesiásticos. Aí você vai ver que a história, como consumação da ordem divina, é um outro elemento, porque a ascensão do cristianismo era interpretado como cumprimento escatológico. E aí você vai eclipsar o ainda não da esperança cristã. E aí um outro elemento desse terceiro pilar seria a igreja como braço espiritual do império. Aí você vai ver que a unidade da fé se confundia com a unidade do Estado. Heresias não eram apenas erros teológicos, mas crimes contra a ordem. Então a tentação aqui é profunda, pessoal. Porque o modelo eusebiano
ele oferece uma solução para o caos. É verdade, estabilidade, unidade, prosperidade, mas é uma paz forjada à custa da tensão profética. E Ellen White faz esse alerta muitas vezes que a união da igreja com o poder secular, seja qual forma for, é condenada por Deus. A igreja adventista, você sabe muito bem disso, com seu modelo representativo, ela busca evitar exatamente essas coisas. Ao separar funções administrativas, manter eleições periódicas e respeitar a autonomia das unidades, ela procura preservar a distinção entre autoridade espiritual e aparato institucional. Mas mesmo este modelo pode ser contaminado por uma mentalidade imperial, quando líderes são vistos como figuras messiânicas e a estrutura é tratada como sagrada e imutável. É muito forte. Um outro elemento que é muito importante quando você lê Eusébio é essa questão das virtudes, né? É justo reconhecer que o modelo eusebiano trouxe contribuições como liberdade religiosa, tá? Construção de infraestruturas educacionais e teológicas, né? Defesa contra heresias, estabilidade institucional, mas tais virtudes carregavam venenos disfarçados, ao meu ver. Primeiro era a perda da tensão escatológica. A igreja deixou de esperar e passou a administrar. Isso é muito forte, tá? A outra coisa é o silêncio profético, que aí o imperador substituiu o profeta, e aí o púlpito se curvou ao trono. O outro elemento é a instrumentalização da fé, é quando a religião tornou-se instrumento de dominação e controle, não de revivamento e reforma. E a gente tem que prestar atenção, parece que nós não estamos falando de uma realidade tão longe, tão distante de nós. Ellen White fazia denúncias claras a esse tipo de comportamento, porque ela dizia que quando a igreja busca o apoio do mundo, ela perde o seu poder espiritual. E o adventismo, por sua vez, pessoal, insiste que a sua força resiste na distinção, não na assimilação. A igreja existe para anunciar uma ordem vindoura e não para sacramentar o presente. As aplicações que a gente pode fazer de Eusébio de Cesareia e a liderança da igreja adventista entre essa questão da ordem e profecia são muitas. Porque o pensamento de Eusébio permanece atual, porque sua tentação permanece viva. Por isso, a liderança da igreja adventista precisa cultivar pelo menos 4 atitudes, ao meu ver. A primeira delas é discernir entre estrutura e missão. O modelo adventista de governança, pessoal, é funcional, tá? Mas não é absoluto. Nenhuma política pode substituir o Espírito Santo. Nenhum manual pode ofuscar a palavra viva. E quando a ordem institucional se torna intocável, ela se torna idólatra. A igreja não deve fazer de seus métodos um fim em si mesmo. E quando os métodos forem adorados, o Espírito Santo começa a ser excluído. Uma segunda coisa que é muito importante para nós é a gente preservar a voz profética. O sistema representativo ele deve ser acompanhado por líderes que sejam mais do que gestores. Devem ser verdadeiros atalaias, vozes que com humildade e coragem desafiam a mornidão de Laodiceia e defendem a justiça, defendem o evangelho, mesmo contra o próprio sistema, muitas vezes envenenado. E isso é muito importante a gente salientar, porque o terceiro elemento é rejeitar a politização da missão. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito comum acontecer. A igreja ela não pode permitir que ideologias políticas definam a sua agenda. Nem alianças com o Estado, nem subserviência a movimentos sociopolíticos. A missão escatológica não é partidária, pessoal. E por último, a gente precisa repetir a reforma de 1901 como princípio. A descentralização promovida por Ellen White, por outros líderes como Arthur Daniels em 1901 e 1903, foi um freio ao modelo eusebiano que ameaçava se infiltrar. Mas reformas não são eventos, pessoal, são disciplinas. O espírito reformista deve ser contínuo, vigilante, resistente ao tecnocracismo e à rigidez burocrática. Se a gente não for nesse caminho, a gente pode se enveredar em alguns desses perigos. E a conclusão que fica quando a gente lê Eusébio de Cesareia no contexto da ordem adventista é esse elemento que Eusébio ele teologizou a aproximação entre o império e a igreja. Ele sacralizou o poder, ele substituiu o profeta pelo imperador. A sua teologia pavimentou o caminho do que a gente conhece como a cristandade imperial, mas também ofereceu ao adventismo uma advertência vital, pessoal. A escatologia adventista não celebra a paz romana,
mas ela clama pela vinda do reino. O seu governo não é imperial, mas é representativo. A sua missão não é proteger o sistema, mas preparar um povo para a volta de Cristo. E ao fazê-lo, ela protege tudo que ela administra. Um cristianismo politizado é sempre um cristianismo enfraquecido. Sempre. Ellen White diz isso no livro Grande Conflito, né? A liderança adventista, por isso, deve caminhar com discernimento, pessoal. Entre ordem e profecia, entre estrutura e o Espírito Santo, entre a terra e o céu. A tentação eusebiana será sempre real, pessoal. Sempre. Mas a vocação adventista é mais alta. Nós fomos chamados para glorificar o império, mas não desse mundo, mas o império e o reino vindouro, nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.